Pessoal, continuando aí agora, na página 8 ainda, vamos falar um pouquinho sobre múltiplos de um número natural. Vamos conhecer o que são os múltiplos de um número natural, tá? Temos aí um texto com alguns exemplos e aí depois temos duas questões sobre esse assunto, tá? Aqui são as questões 10 e 11. E aí, então, vamos para o texto. Eu quero mostrar para vocês aí, explicar um pouquinho sobre esse assunto e depois vamos falar das duas questões aí, das questões 10 e 11, tá? Então, olha aqui. Observe o conjunto de números naturais. Nós temos aqui um conjunto, ó. N, e aí você vai ver, ó, que tem uma chave aí, né? E aí temos alguns números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e uma reticência. Depois a chave aí fechando, tá? Para encontrar o múltiplo de um número natural, é preciso multiplicá-lo por outro número natural. Exemplo. Sempre para a gente encontrar o múltiplo de um número, nós temos que pegar esse número e multiplicar por um outro número natural qualquer, tá? E aí, fazendo isso, nós vamos descobrir qual que é o múltiplo desse número, tá? Então, por exemplo, o 4. Quais são os múltiplos de 4? Então, para fazer isso, você vai ter que pegar o 4 e multiplicar por algum número. No caso aqui, ó, multiplicou o 4 por 0, descobriu que o 0 é múltiplo de 4. Você multiplica o 4 por 1 e aí vai obter 4, né? Significa que o 4 é múltiplo de 4. Você multiplica 4 por 2, vai obter 8. E descobre que 8 é múltiplo de 4. E assim vai seguindo, ó. 4 vezes 3, 12. Né? 4 vezes 4, 16. Então, 16 é múltiplo de 4. Então, para descobrir, né, o múltiplo de um número, você vai ter que pegar esse número e multiplicar por um número natural qualquer. Então, olha aqui, ó. Os múltiplos de 4 são 0, são os resultados que você obteve, ó, dessas multiplicações. 0, 4, 8, 12, é o que está aparecendo aqui também, ó. 16, ou seja, o resultado das multiplicações que você fez com o número 4. 24, 28, 32 e 36. E aí você pode fechar? Não, antes você vai ter que colocar aqui o parênteses, tá? Perdão, a reticência aqui, ó. Indicando que os múltiplos, eles não têm fim. Se você continuar multiplicando o 4 por 10, você vai encontrar outro múltiplo para o número 4. Se você multiplicar o 4 por 11, você vai encontrar outro múltiplo para o número 4. Por 12, e assim vai seguindo. Então, sempre no final aqui, ó, quando você estiver calculando os múltiplos, você vai ter que colocar esse sinal aqui, que é a reticência, que significa que não tem fim. Então, os múltiplos de um número nunca tem fim, nunca vai ter fim, tá? Para representar o conjunto dos múltiplos de 4, fazemos assim. M significa múltiplo de 4 é igual a 0, que são os resultados aqui das multiplicações. 0, 4, 8, 12, até 36, ou até 9, né, que multiplicou. O último número que multiplicou pelo 4 foi o 9, 36. Coloca a reticência e depois fecha aqui, ó, tá? Fecha a chave aí. E aí o que acontece? Terminando aqui agora, ó. O conjunto de múltiplos de um número é infinito, por isso que utilizamos a reticência, por isso que tem que colocar a reticência no final. O múltiplo de um número natural é o produto da multiplicação deste número por um número qualquer. Então, o que acontece? O que é múltiplo? Múltiplo nada mais é, gente, do que os resultados da multiplicação que você faz do número, né, que você está destacando aí, por um outro número natural qualquer. Então, 4 vezes 0, né, nós estamos procurando os múltiplos de 4. Então, você vai multiplicando o 4 por todos os números naturais que você encontrar. O resultado dessas multiplicações são chamados de múltiplos de 4, tá? Olha aí, ó, 4 vezes 0, multipliquei 4 vezes 0, 0. Então, 0 é múltiplo de 4. 4 vezes 1, 4. Então, 4 é múltiplo de 4. Então, múltiplo nada mais é do que o resultado dessas multiplicações.
do número por um número, né, qualquer, por um outro número qualquer. Então, a partir daí, nós temos duas questões que eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? Eu quero orientá-los para que você consiga fazer tranquilamente aí, que são as questões 10 e 11, tá? Número 10 pede, circule os múltiplos de 6. Como que eu vou descobrir quais são os múltiplos de 6 que estão aqui, ó? Eu tenho que fazer o seguinte, ó. O que é o múltiplo de um número? No múltiplo de um número não é o produto da multiplicação desse número por qualquer outro número natural? Então, para me descobrir quais são os múltiplos de 6 aqui, eu tenho que ver, né, se, por exemplo, o 5 é o resultado da multiplicação do 6 com algum outro número. Vamos fazer o teste? Olha aqui, ó, se eu colocar 6 vezes 0. Quanto que dá 6 vezes 0? 0. Então, o 0 é múltiplo de 6. Esse resultado aqui, ó, da multiplicação do 6 por 0 é um dos múltiplos do 6. 6 vezes 1. 6 vezes 1, 6. Então, 6 é múltiplo de 6, tá? É o resultado da multiplicação do 6 com outro número. Olha aí, o 5, eu não consigo obter o resultado 5 com a multiplicação do número 6. Se eu colocar 6 vezes 2, vai passar. 6 vezes 2 é 12. Então, o 5, eu não encontro o 5 multiplicando o 6 com nenhum outro número, tá? Então, o 5 não é múltiplo. Agora, o 18. 18 é múltiplo de 6? Vamos ver. 6 vezes 2 é 12. Então, 6 vezes 2 é 12. Então, aqui, ó, 12 é múltiplo de... É múltiplo de 6. Vou passar o seguinte, ó. Para você entender, eu vou colocar aqui a tabuada do 6, tá? E a gente vai olhando os resultados. E depois vamos riscando os múltiplos, que eu acho que vai ficar mais fácil pra gente, tá? Vamos começar com 6 vezes 0. 6 vezes 0 é igual a 0, tá? Agora 6 vezes 1. 6 vezes 1 é igual a 6. 6 vezes 2 é igual a 12, né? Lembrando que esses resultados aqui, ó, todos serão múltiplos de 2, tá? Então, se tiver lá, a gente vai circular esses resultados. 6 vezes 3, peraí. 6 vezes 3 igual a 18. Depois nós vamos continuar multiplicando. 6 vezes 4 é igual a 24. Então, é só até aqui. Depois nós vamos continuar. Então, olhando na tabela, ó. Nós temos o número 0 aí. Se tiver o número 0, significa que ele é um múltiplo de 6. Nós vamos circular ele. Não temos na tabela, né? Continuando agora, ó. 6 vezes 1, 6. Então, o 6 é múltiplo de 6. Tem o 6 aí na tabela? Não tem também, né? Agora, 6 vezes 2. 6 vezes 2, 12. Então, 12 é múltiplo de 6. Tem o número 12 aqui na tabela? Tem, né? Então, nós vamos circular ele, tá? 12 é múltiplo de 6. Porque 6 vezes 2 é 12. Agora, 18. 18 tem na tabela aí? 18 é múltiplo de 6, porque 6 vezes 3 é igual a 18. Então, 18 também. Agora, 24 tem aí na tabela também? 24 é múltiplo de 6, porque 6 vezes 4 é 24. Então, 24 também, tá? E paramos por aqui? Não, vamos continuar, tá? Paramos no 6 vezes 4. Agora vamos fazer, ó, 6 vezes 5 até chegar no 10, tá? Vou apagar aqui. 6 vezes 4 foi o último que nós fizemos. Agora vamos fazer os outros, ó. 6 vezes 4. Agora o próximo 6 vezes 5. 6 vezes 5 é igual a 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. Então aqui, ó, aqui nós temos os múltiplos de 6, tá? Todos esses resultados aqui são múltiplos de 6, porque são resultados do 6 multiplicado com um número natural.
Então 6 vezes 7, 42. Tá? E agora vamos ver se esses números estão aqui na tabela, tá? 30, tem o 30 na tabela? Tem, então você vai circular, porque ele é um múltiplo de 6, tá? Já que 6 vezes 5 é 30. 36, tem ele aí na tabela? Se tiver, você circula também, porque é um múltiplo de 6. Porque 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 7 é 42. Tem o 42 aí? Tem, né? Então vamos circular. Ele é múltiplo de 6, tá? Porque 6 vezes 7 é 42. Agora vamos fazer 6 vezes 8, 6 vezes 9, 6 vezes 10. 6 vezes 8. Quanto que é 6 vezes 8? 48, né? 6 vezes 8, 48. Então 48 é múltiplo também de 6. 6 vezes 9, 54. E 6 vezes 10, 60. E a gente pode continuar depois, tá? Olha aí. 48 é múltiplo de 6, porque quando eu multiplico 6 vezes 8, eu encontro 48. E tem o 48 aqui? Tem. Então eu vou vir aqui, né? E circular o 48 também. 6 vezes 9 é 54. Então 54 é múltiplo de 6. E eu tenho 54 aqui? Não, né? Ou tenho? Tenho aqui. Então vou circular o 54 também. E agora, 6 vezes 10, 60. Então 60 é múltiplo de 6. Temos o 60 aí? Não, né? Então não vou colocar aí, tá? E agora vamos descobrir outros múltiplos. Até completar a tabela aqui, ó. 6 vezes 11. 6 vezes 11, 66. Tá? O 66 não tem na tabela também, né? E 6 vezes 12. 6 vezes 12, 72. Eu tenho 72 aí? Tenho. Né? Então 72 é múltiplo de 6, porque 6 vezes 12 é 72. Tá? Então 72 aqui também vai entrar. Então fica sendo assim, ó. Os números que não apareceram aí, né, que não são múltiplos de 6, é porque nós multiplicamos o 6 pelos números até 10, não encontramos nenhum desses números aí como resultado. Então eles não são múltiplos de 6, tá? E agora então vamos para a questão número 11, que é parecida com a questão 10 aí, ó. Encontre os 6 primeiros múltiplos de 3, 4, 5, 10 e 13. Como que você vai encontrar isso? Para me descobrir o múltiplo de um número, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esse número e multiplicar por um número natural qualquer. Para me descobrir qual que é o múltiplo, né, desse número. Então, para me encontrar os 6 primeiros múltiplos desses números aí, é só eu multiplicar esses números, primeiramente, por 0, que é o primeiro número que eu vou multiplicar, né? Depois por 1, depois por 2, depois por 3, depois por 4 e depois por 5. E aí o resultado que eu obter dessa multiplicação aí significa que é o múltiplo desses números. Vamos fazer a primeira aqui, ó, com vocês. 3 vezes 0, quanto que é 3 vezes 0? Todo número multiplicado por 0, 0. Então aqui eu tenho o primeiro múltiplo de 3. 3 vezes 1, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então eu tenho 3, é o outro múltiplo que eu tenho aqui. 3 vezes 2, né? Quanto que é 3 vezes 2? 6. 3 vezes 3, quanto que é 3 vezes 3? 9. Então 9 também é múltiplo de 3. 3 vezes 4, quanto que é 3 vezes 4? 12. Então vou colocar 12 aqui, tá? E 3 vezes 5, 15, tá? Então aqui eu tenho os primeiros múltiplos do número 3, tá? Então
Aí você vai seguir o mesmo modelo agora para descobrir os múltiplos de 4, os múltiplos de 5, de 10 e de 13. Primeiramente você vai multiplicar tudo, né? Seguindo essa ordem aqui, ó. Primeiro você multiplica por 0, depois você multiplica por 1, por 2, por 3, por 4 e por 5, tá? Então você vai pegar aqui, ó, o 4 e vai multiplicar por 0. Vai descobrir quanto que é o valor dessa multiplicação, que aí vai ser um múltiplo do 4. Depois vai multiplicar por 1, depois vai multiplicar por 2, por 3, por 4 e por 5. E aí vai descobrindo os resultados dessa multiplicação e colocando aqui, ó. E aí significa que esses resultados serão os múltiplos dos números aí, ó. Do 4, depois você vai multiplicar o 5 da mesma forma aí, ó. Por 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 10 e o 13, ok? E assim você vai fazer para descobrir os múltiplos, tá? Então, é isso aí que eu queria apresentar para você, falar sobre múltiplos de um número. Pessoal, então agora, né, para encerrar, vamos para a questão número 12, tá? Vamos trabalhar até essa questão aí na aula de hoje. Então é o seguinte, aí pede para você efetuar as multiplicações. São continhas de multiplicação que você vai armar, a operação aí, vai responder. Armar e calcular e depois colocar o resultado aí. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, primeiramente aqui, ó, vou fazer duas com vocês, tá? Aqui nós temos 1238, você vai colocar aí, ó, 1238 vezes 2, tá? Multiplicar por 2. E aí vai descobrir qual que é o resultado dessa multiplicação, tá bom? 1238 vezes 2, começando sempre da direita para a esquerda, tá? Então, aí você vai começar, 8 vezes 2, 16, não pode colocar o 16 aqui, né? Você vai ter que fazer o quê? Coloca o 6, né? E 1 vem para cá, para decena. 3 vezes 2, 6, conta lá, 7. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 mais 2, né? E todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. Então, 2 vezes 1, 2. Então, nós temos aqui, ó, 2.476, ok? Então, você vai fazer assim com os outros também. Vai armar a continha e responder, ó. 3.512, então você vai colocar 3.000... Você vai colocar, ó, 3.512 vezes 4. Vezes 4. E aí você vai fazer a continha aí depois de colocar o resultado. Da mesma forma com as outras aqui, tá? Armar a continha e responder. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida que você tiver em relação às continhas, para conferir algum resultado, alguma dúvida em relação à atividade aqui também, né, sobre os múltiplos, você pode encaminhar, que eu estou disponível aí para ajudá-los, tá? Então, desejo a todos um excelente dia, que Deus abençoe cada um de vocês e até a nossa próxima aula.